A física está presente em praticamente tudo à nossa volta. Da luz que acendemos ao transporte que usamos, da internet às transformações energéticas mais complexas. Mas como ajudar os estudantes a perceberem isso na prática e se engajarem com os desafios do nosso tempo? Hoje, vamos falar sobre energia, um tema central nas aulas de física e que também atravessa debates sociais como sustentabilidade, consumo consciente, inovação e o papel da juventude na construção de um futuro mais justo e equilibrado. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Ática Saraiva e Scipione fazem parte. E hoje estou aqui com o professor Alisson Ramos Artuso, autor da obra Do Seu Jeito Física, da editora Ática. Alisson é doutor em métodos numéricos em engenharia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, mestre em educação e licenciado em física pela UFPR também. Atuou como professor de ciências e física na rede particular de ensino e é professor de educação básica na rede pública de ensino. Então, professor Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado. Vamos em frente. Então, eu queria começar a nossa conversa falando já sobre escola, sobre a dinâmica de sala de aula e perguntando sobre como abordar em aulas de física essa conexão do jovem com o mundo ao seu redor, né? Como que uma aula de física pode estar mais conectada com o cotidiano da juventude? O que você pensa sobre isso? E como você faz também em sala de aula, a gente sabe que você está atuando como professor. É uma das minhas maiores preocupações, né? Eu dou aula na região metropolitana de Curitiba, em escola pública, com condições muito precárias, e o que eu penso mais é como fazer com que a física leve sentido para os meus alunos. Então, como trazer esse cotidiano deles para a sala de aula, eu te daria alguns exemplos. Pensando até na ordem típica de como se ensina a física, uma das atividades que eu começo fazendo com eles é pensar no trajeto da casa até a escola. De onde que eles moram, é um trajeto que eles fazem todo dia, conhecem alternativas, então a gente pode pensar em vários trajetos diferentes, o que na física vão te dar deslocamentos que são iguais, mas com distâncias percorridas diferentes, que vai envolver conceitos como velocidade, rapidez. Quer dizer, a gente está trabalhando a física a partir desse movimento cotidiano deles e pode ir muito além do que isso. Porque vamos discutir então também mobilidade urbana, quais são os modais possíveis para você sair da sua casa e chegar na escola. Você pode vir a pé, de bicicleta, de carro, motorista de aplicativo, de ônibus. Quais são as alternativas que você tem? O que muda em termos de velocidade? E aí a gente está falando explicitamente, exclusivamente de física. Mas também o que muda em termos de gasto de energia? Ainda é física. Gasto financeiro. Em bem coletivo, porque tem uma questão também de praticidade, de conforto, e a maioria dos meus alunos gostaria de ter um carro, não tem acesso a vir de carro, mas gostariam de ter, alegando principalmente conforto. Mas aí eles rapidamente se tocam que se os 50 da sala viessem de carro, não tinha onde deixar os carros, não tinha espaço nas vias para os carros. E como equacionar esse problema aí, né? E aí quem vem mais de longe, então, viria de carros. Quem tem problemas de mobilidade, teria mais acesso ao carro. Então, são questões da sociedade, que eles vão se deparar na vida adulta e estão discutindo na física desde o início do ensino de física no ensino médio. Então, a partir de uma questão cotidiana, isso vai desenrolando uma série de questões conceituais da física que podem ser trazidas para a dinâmica de sala de aula. É esse o caminho. E aí eu dei o exemplo da mecânica, né, dos carros, ônibus, mas poderia pensar em vários outros. Por exemplo, como que é a iluminação pública? A segurança é uma coisa muito importante para os meus alunos na região onde eu atuo. E até por isso o carro é valorizado, porque eles têm uma sensação de segurança ao andar de carro que não tem ao andar a pé ou de ônibus. E a iluminação pública é deficitária também. E aí quando a gente pensa nas lâmpadas, como que são essas lâmpadas dos postes? Depende da região. Algumas são para cima, algumas são bem focadas para baixo, algumas são mais amplas.
tudo isso é uma questão de o quanto eu estou jogando energia para onde importa. Energia luminosa, no caso, né? Jogar a luz para cima pode formar um poste bonitinho, esteticamente interessante, mas é desperdício de energia, vai custar mais caro e vai iluminar menos. Então são opções também do cotidiano deles, né? E dá para ir além disso, ligando com a mobilidade urbana. Os postes estão lá para iluminar as calçadas onde estão andando os pedestres ou onde vão circular os carros que já têm seus faróis? Será que a gente tem uma duplicidade de iluminação? Também deveria focar em outros lugares. Então, esse pensamento crítico está no cotidiano, está na física, né? E há uma ampliação, né, das questões a partir da física. Você entende, então, que a física pode servir também para tratar de problemas reais, de incentivar esse estudante a abordar questões reais e, inclusive, elaborar soluções a partir do que ele vê na comunidade dele? E como que você traz isso também, já vamos falar um pouquinho da obra, como você traz isso para a obra de física? Essa sua experiência como professor, ela é transposta, eu imagino, de alguma forma para a obra, né? Sim, a discussão que a gente comentou sobre trânsito, trajeto casa-escola, mobilidade urbana, está lá no livro. Está lá no livro para falar de velocidade, de deslocamento, para falar de energia, porque, por exemplo, uma pessoa tem lá em torno de 70, 80 quilos. Um carro tem em torno de 1.000 quilos. Então, a energia cinética envolvida para transportar um carro é da ordem de umas 14 vezes maior do que para transportar uma pessoa. E a velocidade média do carro não é assim tão maior. Nas grandes cidades, é abaixo de 20 km por hora, porque a gente tem muitos congestionamentos. Então, eu preciso tirar essa energia de algum lugar. E agora estou gastando 14 vezes mais energia do que fosse só eu caminhando. Ou andando de bicicleta, de skate, patinete. E é interessante que a gente ouve isso, né, o tempo todo, a importância dessas substituições, mas talvez na física há o exemplo, há uma abordagem mais científica, mais aprofundada de porquê, né, por que de repente trocar um pelo outro, por que fazer ali escolhas e selecionar, né? Numérica, inclusive, eles vão calcular, né, vão aprender como que se mede esse gasto energético. O quanto que a velocidade interfere, que a massa interfere. Mas saindo da questão de mobilidade urbana, que é algo com a qual eu me importo, mas é um pedaço muito pequeno de toda a física e de todo o livro. Muitos exemplos são sobre fake news. Então vamos pensar em gerador de energia escalar. Tem à venda, por preços caros. Vai dizer que vai te causar equilíbrio, cura. Mas alguém que minimamente aprendeu física vai perceber que, primeiro, existem as grandezas escalares e vetoriais. Energia é uma grandeza escalar. Energia escalar é uma redundância. E o que faria um gerador de energia? Assim, depende do ponto de vista, a energia só se transforma de um tipo em outro. Então, de onde que está saindo aquela energia? É um negócio ligado na tomada. Ok, então ele está transformando energia elétrica em o quê? Em energia do movimento, em energia relacionada com a altura, com a gravidade, energia luminosa. Aí você percebe que não faz sentido aquela coisa que vai custar 5, 10, 15 mil reais para enganar algumas pessoas. E aí precisa ter essa mínima base, né, do conhecimento de física para saber que aquilo não faz sentido, né? Precisa da alfabetização científica, tecnológica. Poderia te dar outros exemplos. Pulseira eletromagnética para equilíbrio, cura quântica. Dia do pulo é legal. Dia do pulo eu não conheço. Não, o que é isso? Uns 10 anos atrás, um grupo queria promover um horário específico em que todas as pessoas de um hemisfério da Terra pulassem, para que assim a Terra se afastasse um pouco do Sol e isso combatesse o aquecimento global. Há muita discussão sobre o quanto disso foi montado, artístico, uma performance, mas a ideia é didaticamente muito potente, porque eu estou usando conhecimento científico, distância em relação ao Sol interfere na temperatura. A linguagem, algumas informações são verdadeiras de fato, algumas misturada com falsas. E com um raciocínio que cientificamente não vai fazer sentido. Porque as pessoas saltando na Terra teriam alguns problemas. A massa delas comparada com a massa da Terra é insignificante, mas elas saltando na Terra não conseguiriam mudar
a Terra de distância em relação ao Sol. É como você tentar empurrar um carro de dentro do carro. Uhum. As forças internas não produzem mudança na quantidade de movimento. Essa é a explicação Sim. técnica, né? E Mas que quando tá por você trás do dia do comentou, pulo. eu imaginei aqui, eu não conhecia essa história do pulo, eu imaginei a questão do eixo, né, da Terra, que talvez tentasse mudar o eixo, Uhum. que também acho que não faz sentido, né, cientificamente. E aí você me lembra de uma outra coisa bem interessante que também está no livro, que é assim, existiu o grupo do dia do contrapulo, com o Ah, medo para de que dar o um... pulo mudasse algo na natureza do movimento da Terra Aham. irreversível. Então perceba que essas discussões até do É, que é reversível e o que não é reversível na natureza, a gente tem até hoje sobre mudanças climáticas, por exemplo, que era o tema por trás do dia do pulo. Então você pensa até que é uma motivação nobre, né? Querer sim. combater o aquecimento global movimentando a Terra, mas E que... é uma alucinação ao quadrado, né, vai contra uma coisa que já está completamente fora de eixo. É. Então você diria que o ensino de física dessa forma mais reflexiva, mais contextualizada, ela incentiva, ela ajuda a desenvolver pensamento crítico, criatividade, até mesmo a curiosidade científica nos estudantes. E também como as atividades pedagógicas elas funcionam, elas colaboram para esse processo, né? Eu acho que um dos problemas da escola é tirar a curiosidade dos estudantes, tornar tudo maçante, chato. Quando a gente chega no ensino médio, já teve esse processo de escolarização por anos, e então é um desafio ainda maior para o ensino de física. Eles perdem a curiosidade natural da criança. Mas eu acho que tem estratégias para a gente retomar isso. Uma delas são os experimentos simples. Então, vamos medir o tempo de reação da pessoa, né? Solta a régua e tenta uma outra pessoa solta a régua, para você não saber quando que ela foi solta, né? E segura ela. Esse tempo de queda da régua é o seu tempo de reação. E ele depende de quantos centímetros a régua caiu. O cálculo é o cálculo típico de modelo de queda livre para descrever o movimento dos corpos. Uhum. Mas é bem mais divertido do que falar, vamos estudar o modelo de queda livre para o movimento dos corpos. Ler um texto sobre isso, né? E dá a partir disso para fazer muitas outras coisas divertidas. Por exemplo, vamos E bater... o que me chamou a atenção também é o fato de ser muito acessível, né? Então, soluções que estão à mão de qualquer um, não precisa de um laboratório, não precisa de uma coisa. Pois é, Ali, eu dou aula na escola pública. Pra você ter ideia, as nossas salas de aula são feitas debaixo da arquibancada de um ginásio. Você está me contando. Não é uma escola que tem acesso a equipamentos de laboratório. Uhum. Então a gente precisa dessas soluções. E há muitas dessas soluções que podem ser criativas e pertinentes para a escola, né? Para os estudantes. E tirar dali do cotidiano deles também contribui para ser mais significativo. Sim. Extraído ali da realidade, do contexto. A gente vai fazer experimento de descobrir a sua potência muscular subindo escada. Ah, mas precisa de um cronômetro. Isso tem. Todo celular hoje tem um cronômetro. Precisa de uma régua para a distância, mas também está fácil. Mas eu ia comentar do tempo de reação. Uma coisa que está no livro também, que funciona muito bem na minha prática, é misturar isso com o futebol. Porque o pênalti é defensável ou não? O pênalti bem batido, dá para o goleiro chegar ou não dá? É tudo uma questão de tempo de reação agora de um atleta, que costuma ser maior do que o tempo de reação de uma pessoa comum. Mas dá para calcular isso, teoricamente, né? É um modelo matemático de movimento igual todos os outros que eles estão estudando. Então a velocidade da bola, o chute vai ser no canto, então eu tenho até um cálculo geométrico, matemático. Inclusive alguns jogos, eu já vi isso, deles colocam a probabilidade daquele jogador chutar em cima, chutar embaixo, chutar no meio, pela frequência dele em bater pênalti, né? E muitos goleiros estudam isso antes de ir lá pegar um pênalti. Sim. Aí é o fulano que vai bater? Deixa eu pegar minha colinha ali para saber onde que ele costuma bater mais, eu vou lá. Tem todo um estudo matemático, estatístico, físico por trás. E aí até a pessoa que quer ser jogadora de futebol passa a se interessar, pelo menos por alguma parte da física, da matemática. A física, a matemática aplicada, né? Totalmente presente ali. Mas legal, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar sobre
energias limpas, fontes renováveis. Qual que é o papel, né, da juventude nesse processo e como que a educação, por meio, aqui estamos falando de física, mas a educação de um modo geral também, né, pode incentivar o trabalho em sala de aula pode incentivar essa tomada de consciência dos jovens e tomarem parte nesse processo, transição energética, a consciência que eles podem exercer nesse momento. É um tema muito atual, né? E aí, o ensino de física ele não pode ficar só nas equações e resolver o exercício. Precisa conversar com os sistemas atuais, né? Então, como que a gente faz isso para a transição energética? São todas transformações de energia. E a gente pode pensar na eficiência dessas transformações e qual é a fonte dessas transformações. No Brasil, nossa principal fonte é a hidráulica, né? É a queda da água. E aí trabalhar a física de uma maneira que converse com a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, expande muito esse conhecimento e até traz coisas bonitas. Eu vou começar por uma dessas curiosas, assim, mas eu acho que ajuda. A nossa maior hidrelétrica é Itaipu. Itaipu se chama Itaipu por um nome indígena. A maioria dos nossos topônimos envolvendo rios são de língua indígena, de línguas ameríndias, né? Eu até me lembrava o que significa, mas me fugiu, eu esqueci. Itá é pedra. O I é de água, de rio. E o Pu é o som, o canto. Então é o canto, Canto da água. O canto da água Batendo da pedra, na pedra. né? Batendo na pedra. Sim. Isso. É a cachoeira, né? A gente diria. Itaipuaçu é o grande canto da água batendo na pedra. Então, é grande esse canto porque é grande a altura de queda, é grande a massa de água que tem lá. E isso vai dar uma potência instalada para Itaipu muito grande. E nessa geração de energia, a gente não produz gases de efeito estufa, por exemplo, na geração de energia. Não significa que na produção da usina, o alagamento que fez, ali tem um impacto ambiental grande, uma produção grande de gases de efeito estufa, mas é por isso que a usina hidrelétrica é tida como uma fonte de energia limpa e renovável, já que as águas continuam, em tese, correndo indefinidamente ali. Tem um impacto inicial, mas depois o impacto é menor ou, na verdade, depois não tem um impacto, né? É porque é uma questão comparativa, né? Existe um impacto, mas aí a gente vai comparar com outras formas de produzir energia. Energia termoelétrica, a gás menos, mas a carvão mais impacto. E muito mais impacto do que a usina hidrelétrica. Sempre há o impacto, mas é relativo a outros, é bem menor. Vai ter o impacto da eólica, vai ter o da solar também. E aí a física vai nos ajudar a entender esses impactos, entender essa geração de energia e questionar também quais são as nossas opções. Por causa dos recursos naturais do Brasil, a gente tem um investimento muito grande em energia hidráulica, algo em torno de 66%, 2/3. É uma realidade muito melhor do que de muitos países. Mas a gente subsidia mais a energia termoelétrica a carvão do que a energia eólica, por exemplo. E a energia eólica vem crescendo. E por que a gente subsidia a termoelétrica a carvão? Alguns motivos, mais barata, talvez. Não é mais barata. Não é nem mais barata que a eólica. Mas tem uma cadeia produtiva grande. Então, e uma influência política também. Mas nessa cadeia produtiva, a gente vai ter argumentos como 10 mil pessoas dessa região trabalham com carvão. Se a gente acaba com essa usina, como que a gente lida com o desemprego dessas 10 mil pessoas? Esse é um argumento. Então é uma questão social e econômica também. Claro que dá para a gente se planejar e mudar daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. O problema é que quando a gente traça esse histórico, a gente diz, vamos mudar daqui a 15 anos, faz mais de 50. Então, quando você me perguntou do protagonismo dos jovens para pensar essas questões, essa criticidade deles, a gente tem que fazer esse percurso histórico. A primeira vez que a ONU diz que a gente precisa parar, nos termos da época, de jogar calor na atmosfera,
foi em 74. Declaração de Estocolmo, ou era 72? Década de 70. 72, porque 20 anos depois a gente teve a Rio 92 no Brasil. Esse movimento ambiental da Rio 92 gera uma mudança muito grande na escola e nos livros europeus sobre educação ambiental. Não gerou para a gente, não de forma contínua. Mas foi essa mudança lá na década de 90 na Europa que vai dar hoje em várias lideranças jovens, como a Greta Thunberg. Com uma consciência ambiental que a gente tem também no Brasil. Tem a Chai Suruí, por exemplo. Mas que não é tão recorrente na sociedade quanto é lá. E que a gente precisa trazer justamente para a escola para poder, daqui a alguns anos, se convencer de que talvez valha mais a pena subsidiar a energia eólica do que a termoelétrica a carvão. Talvez a escola tenha um papel nessa diferença comparativa. Sim. Entre lá e cá. Sim. E eu iria além também, até de se questionar por que a gente precisa cada vez mais de energia. Os argumentos costumam ser o conforto, a economia, e uma esperança até que a tecnologia vai se desenvolvendo mais, né? Que a gente consiga fazer coisas mais eficientes. De fato, a gente costuma conseguir, mas não dá para botar essa esperança de que a tecnologia vai resolver nossos problemas. A gente pode mudar os nossos jeitos de agir e mudar especialmente o jeito que a economia funciona, né? Porque às vezes a discussão da mudança climática é muito individual. Não use o canudinho de plástico, ande de bicicleta. Acaba sendo muito pontual, né? Em alguns detalhes, e não se tem a dimensão completa do que é de fato o impacto de cada um. Isso. E a escola, a física, pode ajudar nisso, pode ajudar nessa mensuração, nessa quantificação. O problema da emissão dos gases de efeito estufa é dos 10% mais ricos da China e dos Estados Unidos. Então, assim, são os 10% mais ricos de 2 países que, se topassem viver como todos nós vivemos, a gente não teria esse problema. Mas, assim, às vezes é difícil esse convencimento, porque nós somos mais instigados a termos os luxos que essas pessoas têm. A gente quer, eu vou exagerar, né? Mas assim, é o jatinho particular, é o iate. Tem isso como modelo, né? Como ideal de consumo, de vida. Consumo, E aí, quando você faz a conta de energia, esse ideal não dá para todo mundo. Não dá para todo mundo. Esse ideal dá para 10% de 2 países, não para os 6 bilhões. E aí, a última pergunta que eu tinha para você aqui na nossa conversa, o que a gente conversou até aqui, de certa forma, já responde, mas só para a gente fazer um fechamento, um resumo do que foi dito, falando para os professores, né, como tornar o ensino de física mais atrativo. E por isso que eu digo que essa conversa, ela responde um pouco disso, né? Trazer o ensino de física mais conectado com os desafios contemporâneos. O que você diria para esse professor que ainda vê nos estudantes uma certa dificuldade de achar que a física é uma ciência muito técnica, muito isolada, muito distante da realidade? O que você diria para esse professor aí? O que a sua obra também diz para ele na prática ali, que oferece para ele na prática? O livro do seu jeito foi pensando nisso, em tentar ajudar a vida do professor em sala de aula. Porque, de novo, é um dos poucos recursos que a gente tem na escola pública, que a gente recebe consistentemente. Aí, eu tinha muita dificuldade com as coleções anteriores. Coleções muito pequenas, muito superficiais, e que não falavam sobre a minha realidade. Aí eu tive, né, a vontade de escrever uma a partir da região metropolitana de Curitiba, que é onde eu moro, mas conversando com o Brasil. Então, não vão ter coisas do Sul só, ou coisas só periféricas. Mas as questões da física, elas vão permear muito desse cotidiano e vão poder despertar o interesse do aluno, facilitar o trabalho do professor. Te dou um exemplo assim, primeiro capítulo. O ensino de física costuma começar por grandezas e unidades. Então vamos começar por aí. O que é uma grandeza? Vão ter algumas respostas, mas envolve medir, envolve comparar matematicamente. Então, beleza não é uma grandeza física, mas temperatura é. Ok. Como que eu sei que a balança do restaurante por quilo onde eu almoço
não está me enganando? Como que eu sei que 1 quilo tem massa de 1 quilo? Como que eu sei que o saco de feijão de 1 quilo tem 1 quilo? A pergunta é muito mais interessante do que decorar uma tabela do Sistema Internacional de Unidades. Bom, E começar com essas perguntas, né, provocando, né, perguntas que parecem tão simples, mas que para responder precisa de um caminho, um de um percurso, né? conhecimento científico. Uhum. O experimento simples que a gente estava comentando antes, vamos medir a carteira? Vamos supor que aqui na sala preciso repor uma carteira que estragou. Vou ligar para a marcenaria e pedir uma carteira de... Mede aí para mim quantos centímetros... Não, olha, a cabeça é automatizada. Mede para mim qual que é a largura ou o comprimento do tampo da carteira. Como é que você faz isso? Vamos medir em palmos? Então eu vou ligar lá para a marcenaria e falar, eu quero uma carteira de 5 palmos. Vai chegar igual a essas? Talvez sim, talvez não, muito provavelmente não. Como que eu posso melhorar isso? As medidas, elas passaram por esse problema. Elas costumavam ser partes do corpo dos monarcas. Quanto mais prestígio tinha um monarca, ele era até capaz de substituir o tamanho do corpo anterior. Então o pé, a polegada. Depois veio o galão, essas coisas aí, né? Vamos falar do galão então também. Mas ficando na parte dos corpos ainda, houve um movimento histórico muito importante, a Revolução Francesa, que tirou a monarquia do poder e logo tirou as unidades que eram com base no corpo do monarca. Mas eu tenho uma disputa geopolítica entre duas grandes forças no mundo, em Reino Unido e França. O sistema que a gente adota hoje é fruto dessa disputa política vencida pela França, coisa que a gente talvez nunca tenha pensado, mas que vai gerar no Brasil a revolta dos quebra-quilos, revolta dos comerciantes, que quando o Brasil adota esse sistema francês e as coisas deixam de ser galões, pés, ou coisas assim, passam a ser litros, metros, eles têm que comprar novos instrumentos de medida. Eles têm que divulgar agora a marca deles em outra unidade. Se eu te falar assim, a partir de agora, a gente não vai medir mais água em litro. Você não vai comprar 1 litro d'água, você vai comprar onças. Quantas onças você precisa? Eu não faço ideia. Nunca medi coisas em onças. Isso gera uma questão social. Será que você não está me enganando? Será que a onça agora não está custando mais caro? Então há um trincamento ali entre questões sociais e questões técnicas de medidas que fazem parte da ciência. Né? E a gente pode conectar isso. Eu vejo muito aprender como fazer essas conexões. Por isso que a gente tenta um livro que promove essas conexões para facilitar. Muito do nosso vocabulário vem dessas conexões e a gente não se dá conta. Galões é um exemplo. O galão de tinta é uma unidade, é como se falasse o litro de tinta. Cada lugar tinha seus galões diferentes, né? E aí o professor de história vai pegar esse gancho e vai explicar o porquê que alguns lugares ainda se usa e outros não, qual que é a história por trás de tudo isso, né? Tem até coisas mais divertidas da nossa língua. Estádio. Estádio era uma medida de distância. Que tem mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Que é onde a gente coloca uma construção que chama de estádio. Pipa era uma unidade de medida. E aí o caminhão que traz água a gente chama de caminhão-pipa. Por causa dessa unidade de medida. Só não tem São coisas que já começam a fazer o olho brilhar, né? E entender que não é só cálculo, não é só medida, né? Vai chegar em casa e falar, pai, sabia que tonel era uma medida? Que pipa, estádio, cânone. Muito bom. E aí você aprende a fazer a conversão de unidade, mas também aprende a pensar por que é importante medir. E aí, ao mesmo tempo está aprendendo também as medidas, também os cálculos, também toda a parte teórica de uma maneira contextualizada, né? Sim. Não é só a regra de 3, de 14 exercícios em sequência. Mas é porque que a NASA... É até legal esse exemplo também, está no livro, uma sonda que a NASA manda para Marte e perde a sonda. Prejuízo de milhões de dólares, porque se confundiram nos pés e nos metros. Justamente porque os Estados Unidos não usam o mesmo padrão de unidade da maior parte do mundo. E aí um erro na altura da sonda fez ela se desintegrar na atmosfera porque entraram com o valor, com a unidade errada.
Isso até ajuda os alunos a pensar, dá para errar, né? Até as pessoas da NASA erram, então assim, eu vou errar às vezes uma conversão de unidade. E a consequência que isso pode ter, né? Uma consequência Nesse econômica, caso aí. uma consequência de vida. Muito bom, Alisson. Muito obrigado pela sua presença. Tivemos aí vários temas que são importantes para o professor que está assistindo, entender não só a obra, mas entender um pouco desse contexto da física também. Obrigado pela presença, pela nossa conversa e obrigado pela sua contribuição para a educação pública brasileira. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD do seu jeito de física, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.